Existe um ditado popular que diz: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar basta. Infelizmente, existem muitas pessoas que estão completamente perdidas e ainda não se deram conta disso. Esse é o tema do nosso Café com Bíblia de hoje: vidas sem rumo. Existe algo de muito interessante na palavra de Deus, pois a Bíblia tem a incrível capacidade de revelar o vazio imenso que o ser humano tem na sua alma. A Bíblia tem a incrível capacidade de mostrar como muitas vezes o ser humano pode ter muitas convicções e ainda assim caminhar como alguém que está sem rumo na vida. Recentemente eu li a história de um jovem norte-americano chamado Bernardo. Bernardo ganhava a vida recitando textos literários. Uma ênfase na locução, uma boa dicção conquistava os seus ouvintes. E o texto mais famoso interpretado por Bernardo era o Evangelho de Marcos. Grandes multidões se aglomeravam, quando isso era possível, em teatros para ouvi-lo, recitando todo o Evangelho de Marcos, sem qualquer tipo de ajuda. Que memória! Mas sabe o que é interessante? Bernardo relata que logo depois de terminar a sua apresentação, muitos dos seus ouvintes compareciam ao camarim. E para surpresa dele, no começo ele achava que seriam fãs querendo um autógrafo, tirar uma foto. Mas na verdade, eram pessoas querendo saber um pouco mais daquilo que ele tinha dito. Com perguntas profundas a respeito de Deus, de salvação e de pecado. Sim, existem muitas pessoas que estão perdidas e ainda não se deram conta disso. A palavra de Deus nos oferece um norte de como Deus deseja que nós vivamos aqui. É a nossa fonte de orientação, de onde devem partir as nossas decisões e nortear a nossa vida como um todo. Quer um exemplo disso? O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos crentes da igreja de Éfeso, ele precisa tratar de muitos assuntos. Mas algo que é extremamente complexo foi o fato de Paulo ter que tratar, ao mesmo tempo, pessoas que se entregavam ao liberalismo. E do outro lado, na outra ponta dessa corda, aqueles que eram profundamente legalistas. Legalistas de um lado, liberais do outro. E Paulo oferecendo ao centro a verdade, o caminho da palavra de Deus. É exatamente assim que nós precisamos olhar para a Bíblia como palavra de Deus. Porque a Bíblia, assim como no exemplo de Bernardo, é a única mensagem que pode de fato nos dar orientação. É a única mensagem que de fato pode preencher o vazio da nossa alma e dar sentido à nossa vida. É a única palavra que trata de questões profundas, como, por exemplo, o legalismo e, por que não dizer, o relativismo dos nossos dias. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Por ela e por meio dela, nós precisamos aprender a caminhar. Que esta palavra possa nos corrigir no dia de hoje, que ela possa nos fazer voltar para o caminho, que ela nos encoraje para levar direção àqueles que têm caminhado sem rumo. Que Deus nos ajude a sermos luz na escuridão, sal da terra.
Que Deus nos ajude a fazermos diferença, apresentando esta mensagem que nos completa e que dá direção à nossa vida. Pense nisso. Peça para que Deus faça de você um instrumento de bênção na vida das pessoas. Como? Quando? Deus vai te dizer. Forte abraço para você. Um beijo no coração. E é claro, um ótimo café com Bíblia para todos nós.